Olá, sou Valdinei Valenterra, sou bacharelando pela Faculdade Cristã de Curitiba. Recebi o convite do professor Ivan Tadeu para falar sobre alguns temas com vocês. E hoje quero falar sobre como falar com boa intensidade e como falar com boa velocidade. O estado emocional influencia significativamente a intensidade e o ritmo da fala. Se o pregador estiver nervoso, por exemplo, a tendência dele é ter alteração na voz, seja ficar mais trêmula, seja alterar o tom da voz para mais alto ou para mais baixo, dependendo da pessoa. Diante disso, o interessante é sempre você ter um controle emocional. E para fazer esse controle emocional, você pode usar a respiração, aprender algumas técnicas que vai te ajudar quando você ficar nervoso, principalmente quando está iniciando o ministério da pregação. Fale com boa intensidade, ou seja, não fale muito baixo, procure não falar muito baixo. Se um pregador inicia a sua pregação dizendo assim: a paz do Senhor, irmãos, boa noite, irmãos, abra sua Bíblia no livro tal. As pessoas que estão lá atrás ou mais distante, elas acabam não ouvindo o que você está falando. E as suas palavras, elas não chegarão até lá e acaba deixando as pessoas dispersas, elas não conseguem prestar atenção no que está sendo pregado. E isso é um grande risco para a sua mensagem, para o objetivo dela. Também você não deve falar muito alto, procure não falar muito alto. Por exemplo, nessa noite, irmãos, Deus vai fazer algo em sua vida. É necessário você ter uma noção do espaço em que você está. Por exemplo, uma igreja 4x4, uma igreja pequena, muitas vezes a gente vê uma pessoa com um microfone, com uma caixa e falando muito alto, o microfone quase dentro da boca, e com 5, 10 pessoas no ambiente. Então procure não falar muito alto, procure conhecer o ambiente que você está. Se o ambiente for relativamente pequeno, não há necessidade de gritar, não há necessidade de falar tão alto assim. Se você estiver fazendo uso de microfone, por exemplo, que normalmente se faz, também você deve ter um cuidado quanto à distância de uso do microfone até a sua boca. Não deve manter uma distância muito longa para que o alcance fique dificultado e também não deve ter uma distância muito próxima. Como eu disse, alguns pregadores usam o microfone quase dentro da boca. Isso dificulta até mesmo a qualidade do som que está saindo. O ouvinte que ouvirá a sua mensagem, que estará presente no local, muitas vezes ele não vai entender o que você está pregando. Então, assim, mantenha essa distância adequada, ou seja, fale numa altura adequada para um ambiente adequado, para que a sua pregação ela não seja prejudicada. Outro item que quero falar com vocês é sobre falar com boa velocidade. Não fale rápido demais. Procure ter um equilíbrio da sua fala. Por exemplo, se você está cheio do Espírito Santo, de glória a Deus nesse momento, a pessoa que está ouvindo, muitas vezes vai no embalo das outras pessoas, que dizem amém, que levantam a mão, que glorificam, mas muitas vezes eles nem entenderam o que foi dito, porque foi falado rápido demais. Se você falar rápido demais, muitos não entenderão o que você está querendo transmitir. E você correrá um grande risco de não alcançar o objetivo da mensagem. Muitas vezes a mensagem que está sendo pregada, ela é preciosa. Deus está querendo transmitir uma palavra específica para a igreja naquele momento. Só que o instrumento que deveria ser usado por Deus não teve a técnica adequada e a palavra não foi atingida o seu alvo. Também você não deve falar muito lentamente. Então,
Jesus perguntou a Pedro: tu me amas? Veja que pausadamente, muito lentamente, você pode causar um tédio, entediar os ouvintes. Procure ter um equilíbrio. Uma dica é você procurar levar ou pedir para gravar a sua mensagem, para que você possa se autoavaliar e verificar como você está se desenvolvendo como pregador, se você está falando numa velocidade boa, numa intensidade boa, e você se autoavalia. Procure então se autoavaliar. Também busque a opinião de terceiros. Busque a opinião de outras pessoas, porque isso conta muito. Talvez você, se a pessoa for sincera, você não vai ouvir aquilo que te agrada no primeiro momento. Mas a crítica, ela é muito importante para o pregador. Seja ela positiva ou negativa, você precisa saber o que realmente você é, como realmente você está agindo como pregador, como você está se desenvolvendo. Então busque isso. São essas dicas que eu dou e fale com boa intensidade, fale com boa velocidade, tenha um equilíbrio de tudo isso e seja um pregador excelente e que Deus te abençoe.